A nossa carteira de consignado, há 6 meses atrás, tinha um monte de coisas que eram faladas que poderiam acontecer do ponto de vista de risco legal, etc. Passou esse tempo, ela está performando bem. Eu acho que cada banco vai ter a sua história, a sua realidade e a sua maneira como tratar o risco, tá? A gente tem uma postura conservadora e acho que o nosso desafio é crescer em imobiliário e crescer também em agronegócio. Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você, ouvinte do Invista com Thiago. Eu sou Lucas Goldstein, sou podcaster da Suno Research e este podcast, você já viu pelo nome, eu tô sempre e você está sempre na companhia do Thiago Reis, o fundador da Suno. Olá, Thiago. Tudo bom, Lucas? É sempre um prazer enorme estar aqui com você. E hoje nós temos convidados, né? Exatamente. Vamos trazer primeiro o nosso analista, Rodrigo Weinberg, que está lá no Sul, né? Especializado em small caps, porque hoje a gente vai trazer um perfil de peso, né? Exatamente. O banco até é um banco grande, né? Mas esse valor de mercado a gente pode incluir em small cap também. É um prazer aí estar falando aqui com vocês. Convidado de hoje, Marcos Staffen, ele é diretor de Finanças e Relações com Investidores do Banrisul. Muito boa tarde, Marcos. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer. Em nome do Banrisul, eu agradeço o convite. Estamos à disposição. Temos mais um convidado aqui no podcast. Marcos, poderia fazer as honras? Claro. Obrigado, Lucas. Estou aqui com a gente também o Oswaldo Pires. O Oswaldo é nosso diretor de crédito e acho que pode nos agregar ainda mais nesse cenário tão desafiador. O Oswaldo tem algumas missões interessantes dentro do próprio banco. Muito prazer, Oswaldo, por ter cedido o seu tempo aqui no Invista com o Thiago. O prazer é nosso. Assim, o Banrisul é muito importante a gente dar a cara, mostrar as coisas difíceis que aconteceram, como a gente passou por elas e também mostrar as coisas boas que estão acontecendo e mostrar que tem muita coisa de inovação, muita coisa de projeto e desenvolvimento que a gente acha que a gente está brigando muito para viabilizar e para que a gente tenha dentro do possível, resultados no futuro próximo. Primeiramente, eu queria saber, a gente teve resultados, né? Mas por exemplo, a gente está em São Paulo, a gente não além da Avenida Paulista, nós não temos muito contato com o Banrisul. Por que, frente a um player de abrangência nacional, o Banrisul deve ser uma boa empresa para eu, acionista ou futuro acionista, me associar? Bom, acho que é importante a gente, de uma maneira muito rápida, contextualizar quem é o Banrisul. O Banrisul hoje é um dos, talvez, 10 maiores bancos do Brasil, dependendo da métrica que a gente utilizar. Ele tem a dominância da atuação e tem uma relevância muito grande no estado do Rio Grande do Sul e em grande parte de Santa Catarina, chegando ao ponto de ter um share em depósitos de cerca de 50% do mercado do Rio Grande do Sul. Isso nos concede uma condição interessante para poder disputar com os principais bancos, tanto um portfólio de produtos diferenciado, um portfólio de produtos completos. Hoje a gente tem todo e qualquer produto e serviço que os principais bancos de varejos e no estado do Rio Grande do Sul, sobretudo, competimos de igual para igual com alguma vantagem em algumas situações. Acho que o Banrisul tem 92 anos de fundação, tem capital aberto desde 2007, provavelmente dito, onde a gente reacessou o mercado, com mais de 50% das ações fora do controlador. O controlador do Estado do Rio Grande do Sul tem um pouco mais de 99% das ONs, mas quase a totalidade das PNs estão em mão do mercado.
Segundo os resultados do terceiro trimestre que foram divulgados na semana passada, o lucro líquido caiu de quase 292 para 117 milhões de reais. Na sua opinião, Marcos, a que deve essa queda? Essa queda de pouco mais de 170 milhões, a gente explica em grande parte pela queda na margem financeira, algo que já era esperado, algo que em grande parte já estava acontecendo nos outros trimestres, e mais na metade disso, a gente pode projetar um impacto de cerca de 100 milhões vindo de margem financeira e com o cap, com a limitação de taxa de juros do cheque especial. Só essa limitação ela nos tira cerca de 35 milhões do nosso resultado no trimestre. Além disso, a gente teve um efeito que foi pontual nesse TRI, com relação à nossa carteira de títulos e valores imobiliários, com grande preponderância em títulos públicos federais, nas LFTs, que, dado o contexto de mercado, dado uma abertura nessas taxas, acabou afetando de uma maneira que a gente acredita pontual e de uma maneira que tende a ser revertida ao longo dos trimestres. Isso gerou um impacto em última linha de cerca de 20 milhões. Além disso, toda essa pandemia e pressão de distanciamento social, a gente teve uma redução de receitas de serviços, uma redução de FIIs da ordem de 50 milhões, e também tem um impacto relevante nos nossos resultados. E, por fim, a mudança na tributação, quando a gente compara setembro com setembro, um aumento na alíquota para os bancos, isso teve um reflexo de mais, pelo menos, 10 milhões nos resultados. Acho que isso, em grande parte, explica a redução nos lucros. Conta um pouco de como que está a carteira de crédito nesse momento, por favor, Oswaldo. Essa pergunta, óbvio que todo dia eu olho isso e todo dia eu fico preocupado, e não só como está hoje, como ela vai estar amanhã, tá certo? E hoje eu acho que eu tenho um diagnóstico, uma percepção muito melhor do que a gente tinha no trimestre anterior, tá? De uma maneira, assim, eu vou ser muito honesto, tá? De uma maneira, assim, até um pouco surpreendente, a carteira, ela está performando de uma maneira muito melhor do que a gente achava que iria performar no melhor cenário há 3 meses atrás, tá certo? E isso, e muito que as nossas métricas que a gente está fazendo, não é nem métrica de migração, de rating, etc. É métrica de atraso. Atraso de 1 dia, atraso de 5 dias, atraso de 15, 60 e 90 dias, e como é que isso está evoluindo. E eu tenho, assim, eu posso dizer que estabilizou num patamar que a gente achava até surpreendente, tá? E hoje em dia eu posso dizer que a minha expectativa de provisão para os próximos meses, a chance de ser menor é muito provável, tá certo? Obviamente, se o cenário piorar, se eu tiver um problema individual, isso aí vai ser tratado caso a caso. Mas olhando a carteira, o portfólio 36 bi, eu acho que eu estou muito mais confortável e acho que a nossa perspectiva de provisão vai ser ou manter ou diminuir, inclusive já no próximo trimestre, tá? A gente teve uma provisão alta no trimestre anterior, a dessa foi parecida com a do trimestre anterior, e eu acho que a próxima ou vai ser igual ou menor. Mas, de novo, é preciso o tempo passar e as coisas continuarem do jeito que estão acontecendo. Oswaldo, você talvez converse com seus pares de outros bancos. Você acha que essa sua visão mais positiva é algo do Banrisul ou algo mais do sistema financeiro? É difícil, né? Porque se for pegar, por exemplo, o balanço do PAN,
E de novo, não estou criticando, lá é só notícia boa, assim. Eu acho que cada banco vai ter a sua história, a sua realidade e a sua maneira como tratar o risco, tá? A gente tem uma postura... Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.